Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui sobre as reflexões do livro Cosmos, do Carl Sagan, uma viagem pessoal. E agora a viagem é para saber a origem das partículas. Nós observamos o universo hoje e qual seria a sua origem? Da onde é que sai toda essa grandiosidade das estrelas que cintilam no universo? Bom, no simples ato de cortar uma torta, por exemplo, se nós formos cortar a torta cada vez em pedaços menores, nós vamos chegar em algum momento que a gente não vai conseguir mais cortar a torta. Bom, numa maçã, por exemplo, se a gente cortar a maçã, a gente vai ver as sementes. A gente não enxerga as sementes de cortar a maçã. Então, o estudo das micropartículas que formam o cosmos, nosso planeta e tudo que é ao nosso redor, a nossa busca de desvendar é quebrando as partículas. Quebrando as partículas. Nós podemos chegar num átomo indivisível. Bom, isso Demócrito, ele estuda o átomo, né? Que o átomo não seria divisível além do átomo. Então o átomo tem prótons e nêutrons no núcleo e o elétron orbitando ele, né? Inclusive tem muitos estudos sobre modelos de átomos, né? Thomson, Rutherford, enfim, até o Bohr. E Demócrito faz parte de um pessoal que estuda o ramo dos atomistas. E é um mundo que eles acreditam, desenvolvem pelos experimentos e tal. A lei da conservação da energia da física surge a partir da lei da conservação das massas, de acordo com o que se tinha de conhecimento. E nós temos os elementos mais simples, o hidrogênio, por exemplo, um elemento bem simples, ele é muito estudado na mecânica quântica, para começar os estudos de mecânica quântica, que ele tem um elétron só, que orbita ao redor do núcleo. Então é teoricamente mais fácil de estudar o átomo de hidrogênio. E tem o urânio, que vai para 92, o urânio tem 92 elétrons orbitando, então é extremamente complicado a equação. E algumas nem tem, as equações da quântica não se entende direito, se tem a consequência daquele fenômeno, mas não tem como provar, né? Isso que torna bem instigante a mecânica quântica. Mas o que faz com que os elétrons não colidam com os prótons e nêutrons? Que existe uma força além da força eletromagnética e da gravitacional. Existe uma força mais forte que é a força nuclear. Então a força nuclear é como se fosse uma cola no próton e no nêutron. Por isso que eles não colidem com os elétrons, né? Então no interior das estrelas existem esses elementos em alta temperatura. São forjados diferentes elementos, esses elementos que estão na tabela periódica. Quando nós temos no interior do Sol dois núcleos de hidrogênio, existe a fusão nuclear dentro do núcleo do Sol. Essa fusão de núcleos de hidrogênio formam um hélio e fótons de luz, que é a luz que a gente enxerga, que é proveniente dessa fusão, né? E isso durante bilhões de anos acontece. O Sol vai continuar fazendo isso daqui mais 5 bilhões de anos, então não vamos se preocupar aí com a existência na Terra durante 5 bilhões de anos. É mais provável que haja um extermínio próprio entre a humanidade antes disso tudo, né? O que a gente destrua todos os recursos naturais da Terra antes que o Sol sucumba, né? Então a gente conhece mais o Sol, que é onde está mais perto, teoricamente, de nós, e nós acabamos estudando o Sol como principal estrela, né? Que é a estrela do nosso sistema solar, sem a qual nós não existiria vida. A vida não teria o mesmo formato como tem hoje, como nós conhecemos.
E essa expansão, a estrela expande, ela vai expandindo porque ela vai gastando combustível. E essa expansão do gás, ela é equilibrada pela força gravitacional das partículas que são liberadas. Então existe um equilíbrio, né, dentro da natureza. Quando a estrela colapsa, ela aumenta de tamanho, né? O Sol engoliria todos os planetas do sistema solar, da qual ele faz parte, e depois ele voltaria para o centro e daí ele explodiria. Então esses elementos geram uma sopa de elementos que eles vão dar origem ao universo há mais de 13 bilhões de anos atrás, no fenômeno Big Bang. E é uma temperatura muito alta. Então, uma temperatura muito alta são forjados os elementos que a gente conhece hoje, porque existem muitas galáxias, bilhões de galáxias, bilhões de estrelas de vários tipos, né? A nossa galáxia é uma galáxia espiral, e até onde se sabe, e existem elementos chegando e saindo do nossa galáxia. Então, essas galáxias, inclusive, elas podem se juntar e formar novas outras galáxias. Nós temos os buracos negros, que podem ser gerados a partir de estrelas muito massivas, supermassivas, que a gente chama, e a partir desse colapso gerar ondas gravitacionais, né, que o Einstein previa teoricamente que ia acontecer, e recentemente foi descoberta essas ondas gravitacionais. E é tudo muito, muito misterioso,